Irmãos e irmãs, o texto é um texto interessante, provocativo, porque ele está num contexto onde o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Não há contexto melhor para um texto se estar, quando ele está dentro de um pacote aonde a pregação principal é o derramado do Espírito Santo, é a novidade para a humanidade, é a ativação de uma promessa dita há centenas de anos antes, lá pelo profeta Joel, quando disse que esse Espírito viria, que esse Espírito seria derramado sobre as pessoas. Não somente o profeta Joel, mas os próprios apóstolos, os próprios irmãos ali no Novo Testamento, o próprio Cristo já dizia que, após o seu chamamento aos céus, viria o Consolador, viria o Espírito Santo, viria aquele que continuaria a conduzir a igreja após essa chamamento, ressurreição, ida de Cristo aos céus. Então esse texto é escrito nesse contexto maravilhoso do anúncio do Espírito Santo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e que essa igreja continue caindo na graça de todo o povo, no sentido de tornar-se cada vez mais uma igreja agradável, uma igreja participativa, uma igreja companheira, uma igreja que possa provocar nos vizinhos o desejo deles de estar aqui conosco, o desejo deles de conhecerem essa parcela do povo de Deus que se reúne aqui nesse lugar. Infelizmente, algumas comunidades, algumas igrejas, elas não se tornam, digamos assim, uma vizinhança confortável, um vizinho confortável para a vizinhança. Às vezes, comunidades tornam-se persona não grata naquele quarteirão. Às vezes, aquele quarteirão chega a fazer até abaixo-assinado para tirar aquela comunidade, aquela igreja. Nós não, em nome de Jesus, seremos agradáveis a eles, não porque somos bons, mas porque nós pregamos o Evangelho, falamos do amor de Jesus Cristo, anunciamos aquele que muda vidas, anunciamos aquele que cura os doentes, os enfermos, anunciamos aquele que ama, aquele que salva. Como não sermos, irmãos e irmãs, convidados, ou como não sermos agradáveis à vizinhança? Lógico que haverá um que não vai se contentar conosco, mas esse mal já está no lado e vencido pelo sangue do Cordeiro. Amém? É interessante que essa comunidade, ela crescia. Essa comunidade que está descrita nesse texto, ela aumentava, ela se multiplicava por ação do próprio Deus, que acrescentava as pessoas que iam sendo trazidas por inspiração, por chamamento do próprio Espírito Santo. Pastor Carlinhos, pastor Osias, demais irmãos e irmãs dessa igreja amada, penso eu que vocês já fizeram muitos ou alguns projetos de crescimento para a igreja local. Penso eu que vocês já participaram de capacitações que falam sobre o tema, ou que falou sobre o tema multiplicação, crescimento. Gastamos muita energia, o que não é errado, nos preparando, nos capacitando. Temos guardados em nossas gavetas, possivelmente estão guardados nas nossas gavetas, em nossos escritórios, cópias de projetos, de documentos, de chamamentos, para que a igreja cresça, para que a igreja se multiplique. E é interessante quando você lê o texto, não é errado você se capacitar, não é errado você fazer seus projetos de crescimento, mas o texto diz que o Senhor trazia as pessoas, o Senhor convencia as pessoas, o Senhor traía as pessoas. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Diga amém. Deixe o Espírito Santo fazer a parte que compete ao Espírito Santo, é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez conversando com o bispo, eu falei: bispo, eu não vou gastar tempo tentando convencer quem quer que seja, respeitando logicamente a orientação episcopal, dizendo que o meu papel é orar, é pregar, mas convencer as pessoas, mudar as pessoas, certamente é tarefa do Espírito Santo de Deus. Amém? Com esse intuito, eu gostaria aqui de conversar com vocês sobre 3 ações ou lições que eu consigo encontrar nesse tema sugerido, e que fala sobre a ressurreição de Cristo e fala sobre o aniversário da igreja local. Penso eu, irmãos e irmãs, que 3 ações acontecem, não na igreja local somente como instituição,
Não na igreja local somente como um endereço, um CNPJ, porque na verdade nós somos a igreja, cada um de nós nos tornamos a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. É bom termos um espaço, é bom aumentarmos um espaço, é bom melhorarmos o espaço físico, mas muito mais do que o esforço de melhorarmos o espaço físico, é melhorarmos nossas vidas, porque quis Deus, o Espírito Santo, morar em cada um de nós. E nós, na verdade, estamos então comemorando o aniversário no dia de hoje. Nós, irmãos e irmãs, comemoramos o aniversário, porque nós somos essa igreja viva. Quando veio a Covid, quando os templos foram fechados, a igreja continuou a existir. Por quê? Porque ela existe enquanto você existir, enquanto você estiver aqui nessa terra, enquanto Jesus nos chamar para a glória, enquanto não houver arrebatamento da igreja, ela vai continuar existindo através de cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, eu penso que a igreja, ela tem o seu nascedouro, ela nasce, ela ressuscita e ela entra numa condição de plenitude, numa condição de bem-estar espiritual, numa condição de vitória espiritual, numa condição onde ela se torna plena, não nela mesma, mas plena no Senhor Jesus. Então, guarde essas três lições, essas três ações, esses três destaques: a ressurreição, propriamente dita, nós entendemos que depois da ressurreição tem a plenitude, e também entendemos que o nascimento, ressurreição e plenitude. Se a igreja comemora aniversário, é porque ela nasceu, e vocês devem ter percebido que eu omiti algo que é inerente aos seres humanos, que infelizmente nos acomete mais cedo ou mais tarde. Percebam vocês que eu estou falando sobre nascimento, ressurreição e plenitude. Estou omitindo uma realidade, infelizmente, que alcança a todos nós, que talvez vocês não percebam no final o porquê que eu estou omitindo algo que infelizmente é uma realidade que acomete essa nossa vida que é finita, essa nossa vida que ela é como a Bíblia nos orienta, nos ensina, como uma planta, né? Que hoje está com o seu verdor e amanhã ela já seca e já não tem utilidade. Mas, abra sua Bíblia, por favor, mais uma vez, lá no livro do Evangelho de Lucas. Abra lá em Lucas, no capítulo número 1, no versículo número 35. Quando a igreja ela nasce, ela passa a existir, e nós então nos reunimos para celebrar o nascimento da igreja, o aniversário dessa igreja, que nasceu em uma data, nasceu em um ano, nasceu em um dia. A tendência nossa, que não é errado, é lembrarmos dos grandes e das grandes responsáveis para que isso viesse um dia a existir. Nós lembramos, nós honramos as pessoas que trabalharam aqui e que continuam trabalhando ainda até hoje, e outros que vieram depois, os fundadores. É bom que os fundadores, aqueles que deram os primeiros passos, sejam lembrados, sejam honrados, sejam convidados, sejam então trazidos à memória os feitos deles. Porque se não fossem os fundadores, se não fosse alguém que um dia viu esse lugar, se não fosse alguém que um dia sonhou com esse lugar, que Deus deu os primeiros passos nesse lugar, não estaríamos hoje aqui reunidos nessa casa tão acolhedora, nesse tempo tão acolhedor. Eu pregando lá no São Jardim, São Marcos, é interessante que como Deus faz as coisas, né? São Marcos, na verdade, começou um pouco antes daqui de Jardim do Lago, mas eu não era ainda seminarista nomeado. Eu não tinha funções pastorais, mas nós já trabalhávamos com São Marcos no ano de 1989, já trabalhávamos lá em São Marcos, mas não era ainda nomeado. E nós começamos ali depois de casados, eu e Nilda. E essas coisas de Deus que passaram esses 34 anos, nós voltamos para Campinas e somos os pastores titulares da igreja onde nós começamos lá no Jardim de São Marcos. Eu lembrava lá a figura da pastora Iva. E a Iva estava lá naquele dia, que eu chamei ela à frente, falei que foi a pastora Iva que começou aquela igreja debaixo do pé de manga, dizendo eu, graças a Deus, que eu vou pé de jaca, menos mal, né?
brincadeiras à parte, então nós chamamos a pastora Iva, honramos a pastora Iva, porque foi ela que começou com tudo aquilo. Mas o texto nos fala, irmãos e irmãs, que na verdade quem provoca o nascimento é Jesus Cristo de Nazaré. O responsável pelo teu nascimento, seja físico ou seja espiritual, é o Senhor Jesus Cristo. E o texto, ele é muito enfático quando ele afirma nos Salmos, principalmente o 139, que antes de termos nascido, o Senhor já sabia quem seríamos, já planejava os caminhos que nós caminharíamos por eles, caminhos que o Senhor planejou antes do nosso nascimento. Então não foi somente o ajuntamento de um casal que fez com que você viesse à existência. Sim, eles participaram do processo, mas foi o Senhor que quis que nós existíssemos. Foi o Senhor que preparou você para que você participasse dessa comunidade e fosse útil aqui nessa comunidade. Jesus, ele sabe o que está fazendo. Quando ele trouxe a existência, quando seduziu, alcançou o seu coração e trouxe você para que você fosse uma bênção nessa igreja, aqui nesse bairro, nesse lugar. Eu não acredito no acaso, eu não acredito em coincidência, eu acredito no projeto de Deus para com cada um de nós. E pode até ser que demore a efetivar esse projeto, por causa da nossa teimosia, mas agindo Deus, nada vai impedir que aquilo que Ele quer de você, que Ele quer de mim, aconteça. Então o texto fala, no Lucas capítulo 1, versículo 35, e respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. Respeitando as devidas proporções que diferencia essa história da sua história. Não se compara a minha história com essa história. Não se compara esse fato, esse nascimento, essa grandeza, essa história com a minha. A minha história, ela é muito diminuta perto da história do nascimento do Cristo. Quando Maria é chamada e a ela é anunciado que viria o Salvador. Mas quando eu observo isso, irmãos e irmãs, o nascimento vem por uma ação, por um querer, por uma iniciativa do Senhor. E quando eu falo em nascimento, eu estou tentando fazer com que compreendamos que, na verdade, quem está fazendo aniversário é cada um de nós. Vocês estão aniversariando nesse dia. A igreja está aniversariando. Mas se não fossem vocês, talvez nós estaríamos aqui fazendo a festa espiritual que nós estamos fazendo. Vocês estão comemorando aniversário hoje. E o mesmo Espírito Santo que desceu lá naquela localidade e chamou Maria para uma vida de significado, é o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Amém. Chamando cada um de nós, lembrando a cada um de nós que nós nascemos por ação dele, por iniciativa de Deus, por querer de Deus. É interessante, irmãos e irmãs, porque quando o Espírito Santo, através do anjo, ele, Gabriel, desce, anuncia a Maria que dela nasceria o Salvador. Maria, ela fica encabulada, mas como de mim poderá coisa boa sair? Maria era mais pequena na casa dela, de uma cidade pequena, insignificante, de onde menos se esperava, de onde menos podia se esperar, nasceu Jesus Cristo. Não falo por vocês, falo por mim, e falo de mim. De mim eu posso falar, não posso falar de vocês, porque eu não conheço a história de vocês, mas eu falo com total tranquilidade. De onde menos podia se esperar, houve um chamamento e nascimento, onde Cristo me fez nascer para Ele. De um lugar onde não se tinha ali, digamos assim, essa experiência de chamamentos de pastores e pastoras para a missão. De um bairro onde sequer se imaginava que coisa boa poderia sair dali. Com todo respeito ao bairro onde eu nasci, hoje é um excelente bairro, mas naquela época
como diz o outro, era o fim do mundo. Com todo respeito ao meu bairro, mas era onde aquele personagem, né, perdeu as meias. Porque o chinelo tinha perdido o bairro antes ali, que perdia alguém. Então, aprove o Senhor, quis o Senhor, que o jovem, que eu fosse alcançado por essa partida, aquele encontro com ele, ter o meu nascimento registrado lá no livro da vida. Por isso, irmãos e irmãs, eu posso entender que celebramos o nascimento de uma comunidade que reconhece que ela existe, porque Deus quis que ela existisse, que está no lugar, que tem Deus interesse nesse lugar. Interesse que o Evangelho está falando naquele lugar. Você precisa entender que sobre a sua vida paira a ação do Espírito Santo, que lhe fez nascer com propósito ou para propósito do Senhor. Não nascemos somente para sermos mais um na casa de Deus, mais um no rol de membros da nossa comunidade de fé. Assim como o Espírito Santo fez nascer Jesus Cristo chamando Maria, assim como o Espírito Santo nos fez nascer fisicamente falando, você nasceu espiritualmente para ser alguém de relevância aqui nessa terra. Diga amém, Senhor. Abrir um parênteses, vamos tomar cuidado com os parênteses, são histórias. E depois de uma certa idade, começamos a contar muita história, né? Nesses 35 anos, a gente começa a lembrar de histórias. Mas aconteceu aqui, em 1990. Eu estava aqui, conduzindo ou ministrando aqui no altar. Naquela época, eu ia pregar, Deus sou eu, e tinha alguém fazendo a liturgia, conduzindo aqui o culto. Do nada, a pessoa parou e falou assim: Jonas, eu não sei se era pastor, espero que você não dá isso só. Jonas, eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu olhei e fiquei perdido. Eu falei, o quê? Eu pensava no meu coração, alguém lá de trás vai querer aceitar Jesus Cristo. Alguém lá na rua vai querer aceitar Jesus Cristo. Um convidado que alguém trouxe vai querer aceitar Jesus Cristo. Mas eu pensei em você. Imagina uma seminarista, uma menina de 25 anos, que diz, o que eu faço? O que eu faço? E a pessoa não quer aceitar, quer levantar a mão, quer ajoelhar. Falei, Jesus, tá bom. Fiz as perguntas, ou fiz a pergunta que todo não convertido precisa ouvir. Você aceita Jesus Cristo, o que o Senhor aceita? A pessoa ajoelhou, nós oramos. Eu queria a minha memória esse acontecimento, porque não há nada mais importante no universo do que o nascimento de uma pessoa para Jesus Cristo. Não há nada mais importante nesse mundo do que você receber a visitação do Espírito Santo, dizendo ao seu coração: tu és meu e eu te chamei. Aleluia. Então celebra o aniversário da igreja, mas celebra o teu aniversário dizendo: Jesus, eu nasci para o Senhor, eu abri meu coração para o Senhor, eu aceitei o Senhor como meu Salvador, eu não negocio a minha salvação, eu não abro mão da minha salvação. É importante que você guarde na sua alma que às vezes não é necessário, não é importante você explicar de uma forma racionalmente a tua salvação, mas é necessário que você saiba que sobrenaturalmente ela aconteceu, porque Jesus quis que acontecesse. E Ele está aqui no teu coração, diga silenciosamente, diga: obrigado, Jesus. Efésios capítulo versículo 19 e 20, Paulo fala de que o poder que ressuscitou Jesus Cristo foi um poder imensurável, inexplicável e incomparável. Fique comigo, por favor, que nem eu consigo entender isso direito. E Paulo, com maestria, com sabedoria, inspirado pelo poder de Deus, ele afirma que Jesus foi ressuscitado pelo um poder que humanamente é impossível de você encontrar um paralelo, algo semelhante na ação mais poderosa que a humanidade possa ter. Entenda isso.
talvez a ação mais poderosa da humanidade, talvez a arma mais poderosa da humanidade, a energia mais poderosa da humanidade, talvez seja o quê? A energia atômica, a bomba de hidrogênio, o poder do sol, Quando Paulo fala desse poder que ressuscitou Jesus Cristo, esse poder você não vai, no grego, quando você lê esse texto, se você conseguir ler esse texto no grego, você vai encontrar que é um poder que não há como você traduzir para o português. Você podia falar assim, não, é um poder igual ao dinamite, entendi. É um poder igual ao dinamite. Ah, é um poder igual a uma bomba atômica? Tudo bem, eu entendi. Ah, é um poder igual a uma bomba de hidrogênio, que a bomba de hidrogênio é mais forte ainda. Ah, entendi. Não, é um poder acima. Que poder acima disso? Nós não conhecemos um poder acima disso. Pelo menos até hoje nós não conhecemos. Então Paulo fala que esse poder, ele foi usado para ressuscitar Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo foi o ato inédito e único na história da humanidade. Jesus foi o único que não apenas ressuscitou, mas ele venceu a morte. Porque todos os demais que ressuscitaram, voltaram a experimentar a morte. Todos os demais que ressuscitaram, voltaram a adoecer, voltaram a envelhecer. Jesus vence a morte, e Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, que ó morte, onde está a sua vitória? O teu aguilhão. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele não, entre aspas, somente ressuscita, ele vence aquilo que era até então o maior inimigo da humanidade. A morte não é mais inimiga porque ela foi vencida pela ressurreição. Agora, falou meu coração, o Espírito Santo dizendo, isso tudo é relevante e importante que você conheça. Mas Paulo diz nesse texto, de uma forma inédita, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo é o poder que é enviado dos céus para ressuscitar você nos dias de incredulidade, nos dias de esfriamento espiritual, nos dias de angústias, nos dias de dúvidas, nos dias de tentação e provação. Esse poder é derramado sobre nós. Porque se não fosse esse poder, essa intervenção de Deus, nós cairíamos, nós fugiríamos, nos acovardaríamos. Por isso, irmãos e irmãs, a ressurreição, ela é uma experiência não apenas a celebrar que aconteceu com Jesus Cristo, mas uma experiência que nós, como comunidade de fé, devemos experimentar no dia a dia de nossas vidas. Por que nós então não colocamos em nascimento a ressurreição à morte? Presta atenção que isso é muito importante. Quando você aceita Jesus Cristo, quando você fala de Jesus para alguém, e alguém aceita Jesus Cristo, a imortalidade que já estava nele, ela se plena. Nós, na verdade, já ressuscitamos para Jesus Cristo. Paulo deixa claro isso, que a morte já não mais tem poder sobre nós, porque nós já somos eternos com Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, a morte que até então oprimia, a morte que até então assustava, a morte que até então fazia com que a humanidade padecesse, essa morte ela não tem mais esse poder, não tem mais essa grandeza, porque em Jesus Cristo nós já estamos vivos para sempre, aleluia, já vivemos para sempre no Senhor Jesus. A eternidade já é uma experiência nossa aqui nessa vida, e por fim será usufruída lá no céu. Queridos e queridas, chama a atenção que nós, muitas vezes, nós esquecemos de alguns textos na Bíblia que tem que ser lido com muita atenção por cada um. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala para as meninas lá, lembra das meninas? Marta e Maria. Mas não eram fáceis, não.
Presta atenção no texto, João capítulo 11. Elas falam para Jesus: se o senhor estivesse aqui, você acha que aquilo lá foi o quê? Uma filha das boas mesmo. Acho que o pastor Zias, o pastor Carlinhos, deve ter escutado isso. Pastor, se o senhor tivesse ido visitar a minha tia, ou a minha parente, eu não teria divorciado, não teria. E você se sente culpado: meu Deus, por que eu não fui lá? Abrindo parênteses, mais um, ainda vou parar com meus parênteses. Era o pastor em Campestre, tinha uma senhorinha que ficou doente. Hoje, quando eu estava doente, eu teve que correr no hospital. Mas eu não fui naquela noite. No outro dia. Não é possível que ela morrer, né? Não está tão mal assim. Eu lembro da senhorinha. Aí, de noite, minha manhã cedo, eu vou lá. Aí chegou cedo, meu irmão, chegou alguém: pastor, o senhor já visitou fulano? Vou ir lá. Não visita mais não, porque ela morreu. Maldade. E a maldade não está só. A pessoa teve a coragem de falar assim. E morreu gritando a noite toda pelo Senhor. Pensa. Se eu tinha cabelo naquele tempo, metade deles caiu ali, só para a angústia que eu experimentei. E ela gritou a noite toda pelo teu nome. Morreu por causa de mim. Eu sou culpado. Quase que eu me entregava lá para o Supremo Tribunal para me prenda. Por que eu estou colocando isso? Porque não é mais importante do texto. Mas quando Jesus ele vai lá visitar os dois, visitar o Lázaro, que já tinha morrido, as duas falam: olha, Senhor, o teu amigo. Mãe, você acha o quê? As duas estão falando: o que as duas querem dizer com isso? Olha que é teu amigo. Imagina se fosse o inimigo. O teu amigo, que você gostava tanto dele. Eu tomei 4 dias, o que é isso? 4 dias, tinha um avião para mim, um carro. E Jesus então fala uma frase que chamou minha atenção. Na verdade, Lázaro não morreu. Ele dorme, ele descansa. Ele está no paraíso. Ouso afirmar, isso aí eu dizendo não, Senhor. Eu tenho um precedente, pastor Carlinhos, pastorzinho. Paulo falou isso uma vez. Digo eu, não, Senhor. Digo eu, não, Senhor. Que vocês recebam, se vocês quiserem, essa questão. Que Jesus só ressuscitou Lázaro por causa da comoção de Jesus para qualquer mundo. Jesus, quando viu o povo chorando, ele se comoveu, ele se agitou, ele se entristeceu. Ele vai então ressuscitar Lázaro. Se você finalizar a minha história, na página seguinte, já queriam matar Lázaro de novo. Pode ver. Na página, acho que no mesmo capítulo 12, no mesmo capítulo 12. Eu tenho certeza, Senhor, que isso fala eu, não Senhor. Alguém chegou para Lázaro, estão te chamando lá. Falei: não é possível. Estão me chamando de volta. Eu tenho certeza que Lázaro, por ele ficaria lá. Fechei o parênteses, mas o que eu estou colocando aqui é o seguinte: a fala de Jesus. Lázaro não morreu, ele dorme, ele descansa. Por isso, irmãos e irmãs, eu vou medir a morte. A igreja experimenta, nós experimentamos nascimento, ressurreição, quando aceitamos Jesus Cristo. E essa ressurreição, ela é mantida por ação do poder do Espírito Santo, que não apenas te faz nascer para Jesus, que não apenas te ressuscita para Jesus, mas é o poder que te ajuda a ficar firme nesse caminho da salvação. Ou vocês acham que essa igreja está aqui esses anos todos por causa da beleza do pastor, da liderança, chamando de feio, misericórdia, mas essa igreja se mantém, porque o poder que faz ela ficar aqui é do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, é preciso que terminemos com esse último destaque. No aniversário da nossa igreja aqui, quando lembramos a ressurreição de Cristo, entendamos, fomos chamados para sermos plenos. A plenitude precisa ser um algo objetivo, desejável por cada um, por cada metodista. Eu tenho dito que nós metodistas muitas vezes temos uma autoestima espiritual nas cavernas. Achamos que somos merecedores de alguma coisa grande. Achamos
como algo para cada uma. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, os atributos que é exclusivo de Israel, em Jesus Cristo passa a ser atributos de cada um de nós. Nós temos tudo nos é dado pelo Senhor, para que você diga aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus parentes: Jesus Cristo é poderoso no mudar a minha vida. Aleluia! E pode mudar a sua vida também, assim como mudou a minha. Muitas vezes nós omitimos o testemunho, não experimentamos os milagres de Deus e não testemunhamos o Deus que faz milagres. Devemos fazer isso com um brilho nos olhos. Deus tem provido a minha casa, Deus tem sustentado a minha família, Deus tem curado as minhas doenças e pode fazer mais por vocês. O próprio Cristo diz isso. Aquilo que eu experimentei, que eu fiz mais coisas, vocês farão também. Nascimento, ressurreição e plenitude.